Oi, pessoal, Marlene falando aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula de Química e hoje nós vamos falar sobre processos de separação de misturas. Para tanto, é necessário que a gente faça uma pequena revisão de conceitos que nós já trabalhamos na aula passada. Nós vimos na aula passada as definições do que significa misturas. Misturas são formadas por mais de uma substância, que nós também podemos chamar de componentes, certo? Essas misturas, elas podem ser homogêneas quando apresentam uma única fase. Como exemplo, nós temos o ar e a água mineral, né, que apresenta mais de um componente. Tem água e sais minerais. E as misturas heterogêneas vão ser aquelas que apresentam mais de uma fase. E, consequentemente, a gente consegue discernir alguns dos componentes dessa mistura. Então, a gente tem aí areia e água. Eu consigo ver areia, consigo ver água. A gente consegue também ver essa distinção das fases entre óleo e água. Então, todas as vezes que a gente tiver misturas em que eu não consigo discernir, eu não consigo diferenciar os componentes, a gente chama de uma mistura homogênea. Em contrapartida, se eu consigo distinguir, a gente chama de mistura heterogênea. Beleza? Vamos fazer a definição, então, agora do que seria um sistema. O sistema vai ser tudo aquilo que é objeto de estudo de uma determinada área. Para a química, o sistema normalmente é um recipiente, podendo ele estar aberto ou fechado. Esse sistema ele também pode sofrer uma classificação em termos de homogêneo e heterogêneo. Homogêneo, uma única fase, e heterogêneo, mais de uma. Né? Um sistema homogêneo pode ser formado por uma substância pura ou por misturas homogêneas. Enquanto que um sistema heterogêneo vai ter mais de uma fase, porém, pode ser formado por uma substância pura e por misturas heterogêneas. Aí você me pergunta, professora, como é que eu posso ter um sistema heterogêneo formado por uma substância pura? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem aqui um sistema heterogêneo formado por mais de uma substância, ou seja, eu tenho um sistema heterogêneo formado por misturas. No caso, uma mistura heterogênea. Eu consigo ver a areia, o óleo e a água. A gente tem aqui um sistema heterogêneo. Eu vejo o gelo e vejo a água líquida. Então, eu percebo distinção entre as fases. Porém, só tem uma única substância. Então, eu digo que eu tenho uma substância pura, porém, é um sistema heterogêneo. Nós temos ainda a análise quando o sistema está fechado. Se vocês observarem bem, pegar o meu marcador aqui, a gente tem uma tampinha nesse recipiente. E a gente observa um espaço entre o líquido e a tampa do recipiente. Esse espaço é chamado de headspace, certo? E ele é ocupado aí, no caso, por ar. Então, a gente diz que é um sistema heterogêneo, porque eu consigo discernir duas fases aí nesse sistema, a fase líquida e a fase gasosa. Se o recipiente está destampado, eu desconsidero a fase gasosa, certinho? Outros exemplos de misturas aí que a gente tem no nosso cotidiano, né? Não perdendo a oportunidade de falar sobre comida. A gente vai falar sobre processos de separação de mistura. E antes da gente começar a falar sobre esses processos, eu vou fazer uma distinção aqui. A gente tem, basicamente, dois tipos de processos. Nós temos os processos mecânicos, que são aqueles que não envolvem mudança de fase, certo? E nós vamos aplicar esses processos mecânicos às misturas heterogêneas. Ou seja, não há necessidade de aplicar uma mudança de fase, ou aquecimento ou resfriamento, para promover a separação dos componentes dessa mistura. E eu tenho os processos físicos, que é também chamado de análise imediata. Nesse caso, envolve mudanças de fase. E aí a gente vai aplicar majoritariamente para as misturas homogêneas. Por quê? Porque você vai precisar promover a mudança de fase de um dos componentes para que essa mistura possa ser separada, né? Para que esses componentes possam ser separados. Eu trago aqui para vocês um mapa de todos os processos que nós vamos falar na aula de hoje. Então, eu tenho para as misturas heterogêneas e para as misturas homogêneas. Lembrando que para as misturas heterogêneas, a gente vai chamar de processos mecânicos.
para as misturas ou sistemas homogêneos, nós vamos tratar como processos físicos, certinho? Então, vamos lá começar com os processos mecânicos. Lembrando, processo mecânico não envolve mudança de fase. Primeiro processo que a gente vai definir, catação. Esse todo mundo conhece, porque desde pequena a mãe manda, vá catar os seus brinquedos. Então, você está juntando, e o processo consiste no uso das mãos ou de pinças, onde o critério de separação é um critério visual ou tátil. E aí a gente tem vários exemplos. Exemplo clássico de livro de ensino médio e ensino fundamental, catar feijão, né? A gente tem ainda uma aplicação mais saborosa, quando você vai, ou quando você ia, né? A gente está em quarentena, a um restaurante ou uma sorveteria, e você escolhia quais confetes você queria colocar no seu sorvete, né? Um outro exemplo aí de catar feijão, beleza? Então, catação é tranquilo. Peneiração ou tamização. É um processo que também faz parte do nosso cotidiano e consiste no uso de peneiras, ou seja, você vai separar um material e só serve para separar misturas de sólidos em que a diferença entre as partículas é o tamanho. Então, os componentes são separados por tamanho. E aí a gente tem a peneiração, né, ou a tamização do solo e, no caso aí, a farinha. Existem outras aplicações que vocês conhecem. Lembrando que peneiração é um processo que só serve para separar misturas de sólidos. Cuidado para não usar o vício de linguagem do cotidiano de dizer que vai peneirar o suco. O suco, na verdade, vai sofrer um outro processo que nós vamos falar hoje também, tá? A gente tem aí, ó, uma imagem referente às peneiras ou às tamices que são utilizadas pela construção civil para separação dos componentes do solo. Então, você vai passando primeiro por malhas onde o distanciamento é maior, ou seja, você vai separando as pedras, por exemplo, né, do solo maiores, e gradativamente você vai diminuindo o tamanho das partículas que podem atravessar essa malha. A gente chama isso de granulometria. O tamanho da partícula é chamado de granulometria, tá? A gente vem, então, com separação magnética, que é um processo muito simples, que utiliza um ímã ou um eletroímã para promover, através do campo magnético, a atração de materiais que apresentem comportamento ferromagnético. E aí a gente tem aqui um exemplo clássico, que é a mistura de limalha de ferro, né, pozinho de ferro, com enxofre. E aí você passa o ímã e ele faz a atração dessas partículas que têm a característica de serem ferromagnéticas, ou seja, elas sofrem a atração por ímãs, né? Aqui um exemplo feito em aula, aí tem o ímã, foi colocado do lado de fora, e a separação da farinha. E a gente tem aqui também ímã e enxofre. Nós temos uma grande aplicação da separação magnética quando vai fazer processo de separação do lixo, onde é promovida a atração eletromagnética por um eletroímã, tá? Que vai separar as partes metálicas do restante do lixo. Chama atenção aqui para o fato de que Carnaval, São João, festas de largos, né, festas de rua, normalmente tem uma figura emblemática chamada de catador de latinha. Ele faz parte desse processo de separação porque a latinha de alumínio não sofre atração pelo ímã e precisa ser separada por catação. Daí o nome catador de latinha, né? Fazer a bateriazinha. Então, a gente tem um outro processo de separação chamado levigação, que conta aí a história que o pessoal diz que durante a quarentena a levigação dentro de casa diminuiu. Por quê? A levigação é um processo de separação onde um ou mais componentes são separados da mistura através de uma corrente de líquido. E aí a gente tem várias aplicações. Os livros trazem sempre a separação da areia aurífera do ouro, né, no processo da mineração, quando o minerador coloca lá o tacho contra a corrente do rio para que a água do rio promova a lavagem das pepitas de ouro, né? A gente tem um exemplo também aí, ó, aplicado, né, com um jateamento, onde você está separando a areia de cima do banco ou da superfície que você está lavando. Uma outra aplicação seria banho, né, que eu falei, olha, as pessoas durante a quarentena diminuíram
a quantidade de banhos, né? Afinal de contas, a maioria argumenta assim, eu nem saí de casa, por que eu vou tomar banho, né? Mas lavar as mãos também faz parte de um processo de levigação que, volto a repetir, durante a quarentena, usem e abusem do lavar as mãos, mantenham a higiene pessoal. A gente tem, além da levigação, nós temos a filtração, que eu já estava falando antes. Eu digo, olha, mistura de líquido e sólido não separa por peneiração, vai separar por filtração. E aí eu já coloquei a imagenzinha aí do café, que eu sei que tem uma galera que é movida a café. E a gente tem a filtração simples, que ela utiliza a gravidade para promover o arraste do material, e a gente tem uma filtração a vácuo, que aí, no caso, vai utilizar um equipamento, né, uma bomba a vácuo, que pode ser uma tromba d'água, ou uma bomba mesmo, e utiliza um funil de Bickner, ó, treinei um monte para falar essa palavra, e o Kitasato aí para promover a separação, lembrando essas partezinhas aqui, ó, o funil de Bickner e o Kitasato. A gente tem aí a aplicação principal, que é preparo de um café, né, onde a gente faz a filtração. A filtração, ela pode ser aplicada de vários tipos de meios. Esses meios são chamados de filtros. De acordo com o tipo do filtro, você vai ter filtrações diferentes. Então, eu tenho filtração física, filtração química, filtração biológica, tá bom? Aí a gente vem para o processo de decantação. O processo de decantação é um dos mais aplicados em exercícios tratando sobre processos mecânicos, tá? E eu vou explicar por que ele é um dos que mais são cobrados. A gente fala que a decantação vai ser empregada para separação de componentes, seja eles misturas de sólidos ou líquidos, certo? Onde a gente vai trabalhar em cima da diferença de densidade dos componentes. Você pode utilizar um mecanismo chamado de centrifugação, que nada mais é que uma decantação acelerada. Pode ser de forma manual ou de forma automatizada. Mas a decantação, ela trabalha em cima da diferença de densidade dos materiais. E aí, a gente tem que falar sobre densidade. A densidade é a relação entre massa e volume. E aí você escreve, o que é, professor, então, a densidade? A densidade vai medir o grau de compactação que o material apresenta. Quanto mais compactado, mais denso o material estará. Por quê? Ele ocupa menos volume. Então, a gente diz que a densidade vai ser a relação entre a massa e o volume. Essa densidade, ela apresenta algumas grandezas, né? Ou seja, quais são as unidades de medida que mais aparecem para a densidade? Então, a gente tem grama por ml, quilograma por litro e grama por centímetro cúbico. Elas são correlatas, ou seja, dizer que a água tem densidade de 1 grama por ml, ou 1 quilograma por litro, ou 1 grama por centímetro cúbico, você está dizendo que são unidades que o fator de conversão é 1. E a gente pode ainda tratar de quilograma por metro cúbico. E aí eu peço para vocês terem bastante atenção no momento das conversões de unidade. Lembrando que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, certo? Então, a gente vai fazer aí uma análise rapidinha sobre a densidade e a relação da temperatura. A densidade, ela sofre diretamente interferência da temperatura por uma razão simples. Se a densidade mede o grau de compactação do material, quanto maior é a temperatura, a tendência das partículas é se afastarem. Nós falamos sobre isso na aula passada. No estado sólido, as partículas estão muito coesas, e no estado gasoso, a gente não tem coesão. As partículas estão totalmente afastadas, ou seja, elas não estão compactadas. A partir daí, a gente diz que o comportamento normal das substâncias é que, com o aumento da temperatura, você tem uma diminuição da densidade. Então, a gente vai observar que quando o efeito contrário, ou seja, diminuição da temperatura, há um aumento da densidade. Isso justifica por que o ar-condicionado deve ser posicionado na parte superior do cômodo que você deseja resfriar. Porque o ar frio vai ser gerado em cima e ele desce, por conta da sua densidade, empurrando o ar quente, que é menos denso, para cima. Isso explica também o funcionamento dos balões, não é isso? Que vai subir com o aquecimento do ar e, consequentemente, a expansão desses gases. E aí a gente pode fazer uma comparação entre o sólido, o líquido e o gás da mesma substância. Sólidos tendem a afundar no seu próprio líquido, que afunda no seu próprio gás. Então, eu estou comparando estados de agregação diferentes da mesma substância.
Aí alguém já deve estar com a antena ligada aí, ô pequena professora. Porém, a água não afunda, o gelo não afunda na água, porque a água apresenta uma coisa chamada de comportamento anômalo. O que é isso, pequena professora? Entre 0 e 4 graus, a água vai ter um comportamento inverso à regra. A regra diz que quando a temperatura aumenta, a densidade diminui. Mas entre 0 e 4 graus, quando a temperatura aumenta, ou seja, sai de 0 e vai para 4, a densidade aumenta. A gente observa isso aqui no gráfico, ó. Entre 0 e 4 graus, a densidade aumenta. Isso faz com que a gente tenha o que é chamado de comportamento anômalo da água. Isso faz com que o gelo flutue sobre a água. Isso ocorre por conta da expansão, né, causada pela reorganização das moléculas de água na passagem do sólido para o líquido. Então, há uma reorganização e a gente observa uma expansão, ou seja, uma diminuição da densidade. Isso justifica porque quando você guarda no congelador, ou esquece, né, garrafas com água, com cerveja, você vai ter uma expansão e o recipiente pode não resistir a essa expansão, ou seja, ele não acompanha a expansão do líquido ali dentro do recipiente. Beleza? Então, a gente tem aí o comportamento da água. A gente convenciona tratar que a densidade da água é 1 grama por ml. E observe que a variação, mesmo até 10 graus, ó, a variação da densidade é muito pequena. Por isso que a gente aproxima e trata a densidade da água como sendo uma constante. Joinha? Pro, você falou que a decantação pode ser acelerada pela centrifugação. Sim, eu posso ter uma centrífuga automática, tipo essa daqui, né, que eu estou mostrando aqui, ou uma centrífuga manual, onde você tem que girar uma manivela, pagar todos os pecados girando a manivela, fazendo com que o material sofra, né, a interferência da aceleração centrífuga e a gente tenha separação dos componentes por densidade. O menos denso flutua e o mais denso afunda. Lembrando, menos denso flutua, mais denso afunda. Nós temos aí o último processo que nós vamos trabalhar hoje, que é a flotação, que nada mais é do que a inserção de um líquido que apresente densidade intermediária, ou seja, tem uma densidade que seja maior do que a do menor e menor do que a do maior. Vai ser uma densidade, como diz aqui na Bahia, meira. Ela vai ficar entre o menor e o maior. O líquido, obrigatoriamente, precisa ter uma densidade intermediária para promover a separação dos componentes. Aí eu tenho uma mistura, ó, de areia e pó de serra. Pó de serra é pozinho de madeira. Misturado com areia, você não consegue peneirar nem catar, porque o tamanho da partícula é muito próximo. Então, o que é que você faz? Joga água, a areia vai para o fundo, decanta, e o pó de serra flota, ele fica na parte superior. A flotação é um processo muito interessante e é utilizado no processo de separação de componentes de águas, de rio ou de lagos, né? Principalmente dentro da estação de tratamento de água. Então, eu tenho aqui a aplicação principal dos processos que foram citados. A gente tem aí as estações de tratamento de água. E aí, como é que funciona esses processos de tratamento de água? Aqui eu tenho um desenhozinho, tá? Que é semelhante ao que acontece com o processo de separação aplicado para o tratamento de água pela Embasa. Então, a gente tem aqui a água, que é represada, né? E aí essa água entra, é captada, a gente chama de adutora de captação, é adicionado um agente coagulante, que vai promover a formação de flocos, onde dentro da floculação aqui, do tanque de floculação, o material começa a ser misturado de forma agitada com o agente floculante, que normalmente é o sulfato de alumínio, né? Pode ser usado também hidróxido de ferro, 3 ou hidróxido férrico, porém o sulfato de alumínio é o mais utilizado por causa da quantidade de íons gerado. E aí, o que acontece? Você vai ter esses íons aglomerando, ou seja, coagulando as partículas que estão dispersas no meio. Em seguida, ele passa para o tanque de decantação, onde o fluxo aqui tem que ser laminar. Para quê? Ou seja, a água vai passar bem lentamente. Tipo quando a gente acorda e tem que ir pegar o ônibus, ou acorda e tem que ir preparar as coisas para ir para a escola ou para o trabalho, né?
naquela velocidade, quando acorda cedo, né? Porque se acordar atrasado, já sabe. E aí, o fluxo tem que ser laminar para que os flocos criados, formados na floculação, não se desmanchem. Em seguida, essa água em fluxo laminar passa para a filtração, onde passa por uma camada de cascalho, areia e carvão ativado, ou seja, você vai ter filtração física e química, e ele é colocado num tanque onde vai ser adicionado o cloro, o flúor, e em alguns casos, dependendo do tipo de água, você precisa fazer uma correção de pH. E aí, isso vai para o reservatório elevado ou estação elevatória, que vai fazer a redistribuição dessa água para os bairros. Dentro de Feira de Santana, nós temos várias estações elevatórias, né, onde a água é reconduzida para os bairros. Beleza? Aí a gente encerra esse pedacinho aí. Beijo para vocês e até a próxima aula.